Salve, salve, juventude, firmeza total. Então, estamos aqui para continuar nosso estudo aí sobre eletroquímica. A gente vai abordar o finalzinho do estudo da eletroquímica, que vai consistir na estequiometria da eletrólise, beleza? Então, sempre que a gente estiver falando em estequiometria, a gente vai estar falando em saber quantidades que serão gastas e produzidas em uma reação química, no caso aqui é uma reação química de eletrólise, né? Então, aqui a gente vai calcular então é o cálculo das quantidades gastas e produzidas em um processo de eletrólise. Quantidades de substâncias. E isso vai ser feito geralmente relacionando a carga que foi aplicada no sistema com as quantidades produzidas e gastas, né, no processo de eletrólise, né? Então, através aqui da relação entre a carga aplicada no sistema e a proporção das substâncias na reação. Beleza? Então, sempre que a gente estiver falando de estequiometria na eletrólise, a gente vai relacionar a carga que foi aplicada sobre o sistema para que a reação acontecesse, né? Como a gente já viu, a eletrólise é um processo não espontâneo, né? Então, ela precisa de uma carga aplicada para acontecer, né? E a gente vai relacionar essa carga com a quantidade produzida ou gasta de alguma substância em um processo de eletrólise. Beleza? Aí a gente tem que relembrar, então, aqui o que é a carga, né? Que vai ser, em geral, representada pela letra Q. Então, ela vai representar a quantidade de elétrons que passam por um sistema. Beleza? E aí, a unidade oficial do sistema internacional é o Coulomb, representado pela letra C. Beleza? Mas a gente também precisa atentar para algumas coisas, né? Atentar para a carga de 1 mol de elétrons, né? Então, 1 mol de elétrons vai ter uma carga equivalente de 96.500 coulomb. Beleza? E a carga de 1 mol de elétrons também é dada por uma outra unidade, que é o Farad, representado pela letra F. Beleza? Então, 1 mol de elétrons equivale a 96.500 coulomb e equivale a 1 Farad também. Beleza? Ah, mas como que a gente vai medir a carga que está sendo aplicada ali sobre um sistema, né? Então, a gente tem que conversar também um pouco sobre a corrente elétrica, que é representada pela letra I. Beleza? Então, é o seguinte, corrente elétrica é um fluxo de elétrons por um sistema, né? De fluxo de elétrons por um sistema. Beleza? Aí, a unidade oficial aqui, né? Do SI é o ampere para a corrente elétrica.
beleza? Representado pela letra A maiúscula. Beleza? E aí, como a gente tem corrente elétrica sendo um fluxo de elétrons por um sistema em um determinado período de tempo, né? Então, para a gente calcular a corrente elétrica, é só pegar a carga elétrica e dividir pelo tempo, né? Então, aqui, delta do tempo. Beleza? E aí, em geral, para deixar essa fórmula mais fácil de lembrar, a gente acaba passando esse ΔT para lá dividindo, multiplicando, né? E a gente fica com a carga é igual a corrente vezes o intervalo de tempo, né? A variação do tempo. Que aí a gente tem a fórmula do kit. Beleza? Quantidade de carga é igual à intensidade da corrente vezes a variação do tempo. Tranquilo? E aí, para a gente poder aplicar essa fórmula aqui, a carga tem que estar em Coulomb, né? A corrente tem que estar em ampere e o tempo tem que estar em segundos. Todas as unidades do SI. Beleza? Então, para a gente determinar as quantidades aí gastas e utilizadas, né, em um processo de eletrólise, sabendo bem aqui essa constante, né, de um mol de elétrons é 96.500 coulomb, que é igual a 1 farad. Aí, também sabendo a fórmula do kit, a gente consegue resolver qualquer tipo de exercício, beleza? Vou resolver 2 aqui na aula de hoje para exemplificar para vocês. Então, vamos lá, primeiro aqui, ó. Algumas peças de motocicletas, bicicletas e automóveis são cromadas. Uma peça automotiva recebeu um banho de cromo, cujo processo denominado cromagem consiste na deposição de uma camada de cromo metálico sobre a superfície da peça. Sabe-se que a cuba eletrolítica empregada nesse processo, conforme a figura abaixo ilustra, né, é composta pela peça automotiva ligada ao cátodo, polo negativo, um eletrodo inerte ligado ao ânodo e uma solução aquosa de 1 mol por litro de cloreto de cromo, 3. Supondo que a solução esteja completamente dissociada e que o processo eletrolítico durou 96,5 minutos sob uma corrente de 2 amperes, a massa de cromo depositada nessa peça foi D. Beleza? Então aqui tem, no caso aqui é uma porca, né, que está tentando ser cromada. Aí aqui a gente tem um eletrodo inerte, né, que só vai servir para conduzir os elétrons, né. Na verdade, vai capturar os elétrons da solução aqui para levar para a bateria vai transmitir eles aqui para a porquinha que está sendo cromada, né? E aqui a gente tem a solução aquosa de cloreto de cromo, né? E aí a gente vai ter o cromo que está aqui na solução se depositando sobre a pecinha para que ela fique cromada. Beleza? Então, a primeira coisa que a gente precisa identificar ali, ó, é entender qual é a carga do cátion de cromo que está sendo formado aqui, né? Então, ele disse para a gente, ó, foi utilizada uma solução 1 mol por litro de cloreto de cromo 3, né? CrCl3. Beleza? Aí, quando a gente coloca esse sal em água, separa o cátion do ânion, né? Lembra do macetezinho? O primeiro elemento é o cátion e o resto é o ânion. Então, a gente tem o cromo como cátion e o cloro como sendo o ânion. A gente viu que sempre que o cloro está em uma substância que não tem oxigênio, né, ou uma substância binária, ele apresenta-se como uma carga de -1, né? Então, aqui como o cloro
Tá, numa substância que não tem oxigênio, a carga do cloro é -1. Isso vale para todos os elementos que estão lá no grupo 17 da tabela periódica, né, os halogênios, beleza? Então aqui formou o cloreto, então se formaram 3 cloretos, obviamente o cromo vai ter carga mais 3 aqui, para que quando eles se juntarem formem uma substância neutra. Tranquilo? Muito bem. E aí a reação aqui, ó, que vai acontecer no cátodo, ou seja, no polo negativo, é a redução do cromo, né? Então, aqui primeiro a gente fez a ionização do sal, né? Aí no cátodo, lembra lá que é o polo negativo, e é nele que ocorre a redução, né? Red Cat. Não precisava detalhar tanto para você resolver o exercício, mas estou fazendo bem detalhadinho. Então, a gente vai ter a redução do cromo aqui no cátodo, né? Então, o cromo recebe 3 elétrons, né? Para zerar. O processo de eletrólise sempre visa zerar a carga do íon, né? Então, essa é a reação que vai interessar para a gente fazer o cálculo estequiométrico. Beleza? Vou até pular uma linha aqui, para a gente poder fazer aquele esqueminha de sempre, né? Então, no caso da estequiometria da eletrólise, você sempre vai relacionar o elétron com alguma coisa que ele te pediu no enunciado, né? Então, ele pediu no enunciado para a gente a massa de cromo depositada. Então, o cromo que deposita é o cromo 0 aqui, né? O cromo sólido, beleza? Então, esse cromo mais 3 ali, ele estava dissolvido na água, né? Quando ele recebe esses 3 elétrons, ele vira o cromo 0, que é sólido. Beleza? Então, a gente quer saber a quantidade de cromo sólido a partir dos elétrons, né? Sempre na eletrólise você vai relacionar os elétrons com alguma coisa. Então, vamos relacionar 3 elétrons com 1 cromo. Então, essa é a proporção aí da nossa reação, né? A gente tem 3 mols de elétron formando 1 mol de cromo sólido. Beleza? Sempre que a gente está falando de elétrons, a grandeza que a gente vai utilizar é a carga. Beleza? E, em relação ao cromo, ele perguntou a massa de cromo depositada, né? Então, aqui a gente quer saber a massa. Aí, para montar a primeira linha da regra de 3, vamos ler de trás para frente, né? Então, qual é a carga de 3 mols de elétrons? Ele falou para a gente aqui que 1 mol de elétron tem 96.500, né? Então, no caso aqui, como eu tenho 3 mols de elétrons, eu vou multiplicar 96.500 por 3. R$ 289.500, né? Então, aqui, a carga, 289.500 coulomb, forma a massa de 1 mol de cromo. Também foi dada para a gente aqui, 52 gramas por mol, né? Beleza? Agora a gente precisa saber qual é a carga que passou no sistema, né? Para saber a carga que passou no sistema, eu tenho o tempo e tenho a corrente, né? Então, eu posso aplicar o kit e descobrir qual que é a carga total durante esse tempo aí. Beleza? Eu vou ter que fazer uma continha aqui antes, ó. Vou ter que usar o kit, né? A carga é o que eu quero saber. A corrente foi dada ali, que é 2 amperes, tá na unidade do SI, tanta massa, e o tempo, 96,5 minutos, né?
Beleza? Mas para eu aplicar o kit, esse meu tempo tem que estar em segundos, né? Então, eu vou multiplicar 96,5 vezes 60. Isso vai dar 5.790 segundos. Aí agora eu posso aplicar kit. Beleza? Então, a minha carga aqui vai ser igual à corrente, que é 2, vezes o tempo, 5.790 segundos. Isso vai dar 11.580. Então, essa é a carga total que passou ali no sistema durante esse tempo, né? Então, vou pegar esse valor aqui, colocar na regra de 3. A gente sabe, se tiver 289.500 coulombs, a gente vai ter 52 gramas de cobre depositados. Se tiver 11.580, vamos ter X. Beleza? Aí agora multiplica cruzado, né? Então, nosso X vai ser igual a 11.580 vezes 52, dividido por 289.500. Fiz alguma cagada aqui. Vamos fazer de novo. 11.580 vezes 52, dividido por 289.500. 2,08. O X é igual a aproximadamente 2 gramas, né? Ou exatamente o que está na resposta aqui, na letra B, 2,08. Tranquilo, pessoal? Então, a gente vai usar a fórmula, né, para descobrir a carga que passou pelo sistema, né, e colocar essa carga sempre na segunda linha da regra de 3. A primeira linha da regra de 3 vem da proporção entre o número de mols de elétrons e de mols do metal aqui sendo formado ou sendo gasto, né? A substância que você está querendo avaliar a quantidade ali no processo de eletrólise. Beleza? Mais um exercício aqui para a gente fechar. Cataratas de sangue. As Bloody Falls não receberam esse nome à toa. Elas emergem da geleira Taylor, na Antártica, e desembocam no lago congelado Búdio. A coloração avermelhada é resultado do ferro na água, na forma de íons férricos, que oxida em contato com a atmosfera. Quanto à origem das cataratas, trata-se de um reservatório subterrâneo de água do mar, preso debaixo do gelo quando o fiord ficou isolado entre 1,5 e 2 milhões de anos atrás. Esse reservatório tem algumas características peculiares, como a salinidade altíssima, sulfato abundante e falta de oxigênio. Apesar de tudo isso, a água contém vida microbiana. Os micróbios provavelmente utilizam o sulfato e os íons férricos para metabolizar a pouca matéria orgânica que existe no seu mundo frio e escuro. Essas cataratas se localizam na região dos McMurdo Dry Valleys, uma área de deserto frio, cercada por montanhas e atingidas por ventos Katabatic, formados pela descida de ar denso e frio. Esses ventos atingem até 320 km por hora e evaporam toda a água, neve e gelo em seu caminho. Para transformar 1 mol de íons férrico em ferro metálico, um sistema eletrolítico com corrente de 10 amperes necessita ficar ligado por um período em horas de aproximadamente... Então, vamos lá. Primeira coisa aqui, a gente já sabe qual é o cátion que a gente está querendo reduzir, né? Então, aqui é o cátion ferro mais 3, ficou mais fácil ainda, né? E aí ele vai receber 3 elétrons, né? Para daí zerar a sua carga e se transformar em ferro zero, que é sólido, né? Beleza? Então a gente já sabe que essa é a reação que a gente vai utilizar. Novamente aqui, ó, se a gente pegar a proporção, né? Temos lá 3 mols de elétrons, né? Por causa do 3 aqui do balanceamento da reação. Forma 1 mol de ferro metálico, né? Então a gente está
relacionando os elétrons e o ferro. Beleza? Sempre que a gente fala de elétron, a gente usa carga, e ele perguntou o ferro... Ah, não, ele está perguntando de íons férricos, né? Então, vamos relacionar com o Fe mais 3 ali, né? Mas, de toda forma, vai dar na mesma. Ferro mais 3 vai ter 1 mol e os elétrons 3 mols. Vou colocar a relação aqui do lado certo. Então, 1 mol de ferro mais 3, né, de íons férrico, que é o que a gente quer saber, está para a carga de 3 mols de elétrons, né? Vou até passar tudo para baixo para ficar mais claro. Beleza? Aí, aqui, de mol para mol, é só copiar, né? Quantos mols tem 1 mol de ferro mais 3? 1 mol mesmo, né? 1 mol está, de novo, para a carga de 3 mols de elétrons. A gente já fez essa conta no exercício passado, e a gente viu que 3 vezes 96.500 é 289.500 coulombs. Beleza? E aí, agora a gente quer saber quantos mols na carga que vai ser passada pelo sistema, né? Ah, não, minto. Aqui a gente já sabe que é 1 mol, né? Então a gente já sabe a carga que tem que ser passada pelo sistema, né? Que é a carga de 289.500 coulombs. Beleza? Então a gente precisa passar essa carga no sistema e ele quer saber o tempo, né? Então agora a gente sabe a carga que tem que passar pelo sistema e agora a gente pode descobrir então o tempo que isso vai demorar, né? Então utiliza lá de novo o kit, ó. Carga igual a corrente vezes o tempo. Carga a gente sabe, 289.500 coulomb, que está para uma corrente que ele quer passar de 10 amperes, né? E o tempo é o que a gente quer saber, né? Então, passando 10 dividindo, a gente descobre que nosso tempo é 28.950 segundos, né? Sempre que você utilizar o kit aqui, o teu tempo vai sair em segundos. Beleza? Aí, ele quer esse tempo em horas aproximadamente, né? A gente converte lá, 1 hora tem 3.600 segundos. Quantas horas a gente vai ter em 28.950 segundos. Beleza? Então, 28.950 dividido por 3.600 vai dar 8,04. Então, aproximadamente 8 horas, a resposta da letra D. Beleza? Então, nesse aqui, a gente descobriu a carga através da regra de 3, né? Relacionando aqui as quantidades. E aí, fomos para a formulazinha para descobrir o tempo que levaria aplicando essa corrente para fazer a deposição de 1 mol de íons férricos, ou ferro mais 3. Beleza, pessoal? Espero ter ajudado, então, vocês a entender um pouco mais aí sobre a estequiometria da eletrólise. Nos vemos nas próximas aulas. Abraço, até mais.